Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós novamente, eu e Felipe Miller, Uma vez mais, né, Demen? uma vez mais. Assunto legal hoje, hein? Hoje é interessante, cara. Da última vez a gente falou em renovar o nosso companheiro aqui. Isso. Dona Yasmin queria dar uma repaginada na fachada aí. Pois é. Dessa vez a gente vai repaginar a fachada de apartamento, né? Vamos falar sobre house flipping, sobre aproveitar melhor o potencial de cada imóvel, enxergar além da decoração, da mobília. Tem algo a mais aqui, a gente trouxe um especialista nessa área, quase meu xará aí, o seu Demiano Belotto, arquiteto, e que anda quebrando algumas paredes em Balneário Camboriú. Isso aí. Vamos só esperar passar a vinheta e já voltamos para trazer mais informação para vocês. Aguenta aí. Ei, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Pois bem, então, antes de mais nada, Demiano, diga-nos, quem tu és, meu caro? Meu nome é Demiano Belotto. Prefiro que me chamem de Demi Belotto, porque eu acho que não é só por questão de soar melhor, é porque eu acho que eu sou muito anasalado para falar. E as pessoas perguntam muito, como é que é o teu nome mesmo? Daí, não, Demi Belotto. E ficou assim. Mais E fácil. é quase meu xará, né? A gente é quase xará, né? Pois é, se não Uma fosse letrinha, o né? O. Ó. Eu sou formado em design de produto pela Federal do Paraná, Olha aí. em 2001. Aí eu comecei a trabalhar com design de interiores naquela época já, trabalhando com móveis planejado e, enfim. E daí eu acabei tendo marcenaria, escritório de arquitetura com outros colegas. E acabei fazendo também design de interiores. Isso tudo lá em Curitiba. Não, o design de interiores já foi aqui em Balneário. Porque eu voltei para Balneário em 2015. Né? Voltei a morar para cá. E desde então estou aí trabalhando na área, né? Bem resumida a minha história, mas se for para contar tudo... Vou falar 70 anos em 2 minutos? Exatamente. Não, 70 não, né? Menos, 50. Beleza. Mas tu veio do Rio Grande do Sul? Não, eu sou natural daqui, de Santa Catarina. Tá. Eu sou, na realidade, de Lages, porém morei pouco Lages. tempo lá. Daí minha família já veio toda para cá, morei em Itajaí, meu irmão nasceu aqui em Itajaí já. Nativo. É. Peixeirada já. Exatamente. 1, 2, 3. E aí decidisse por uma área que aqui em Balneário tem pouca demanda, né? Quase não se fala em imóveis, em reforma, em construção Eu fiquei civil. praticamente todo esse tempo em Curitiba, né? Que lá também tem um mercado muito bom. E daí, por algumas situações, a gente acabou voltando. Eu digo a gente, porque eu e minha esposa, né? Sim. A gente acabou voltando. A gente acabou vindo morar em Balneário por causa de qualidade de vida e não só de mercado, né, de trabalho, mas principalmente de qualidade de vida. Legal. Essa questão de Curitiba que tu escolhesse, bem dizer, para começar a carreira profissional lá, tem um detalhe que eu acho interessante. A gente comentava outro dia que também morei em Curitiba um bom tempo. Eu notei diferença quando voltei para Santa Catarina, mas isso eu estou falando lá anos 90, né? O Felipe não era nem nascido. Tava nascendo, nasci em 90. O pessoal valorizava muito quem vinha de lá naquela época, como até hoje, se tu falar que, por exemplo, vem de São Paulo, ou vem de... Eu falo assim, grandes centros e de preferência longe do litoral. Quando o pessoal chega aqui, tem assim poxa, deve trabalhar bastante. Porque não tem a praia como distração, né? Eu costumo dizer que a praia acaba amolecendo o caboclo, né? O cara que sempre está no litoral, de repente, a gente sofre com questão de mão de obra aqui, né, Lipe? Tu sabe bem disso também. Sim, sem dúvida. De compromisso, desde o pessoal que tu falou da marcenaria, o cara da pedra, uma reforma, seja o que for, a falta de compromisso do pessoal. Quando tu veio para cá, tu sentiu? A mão de obra... A falta da mão de obra é generalizada, né?
Todas Acho as- que qualquer ramo, né? Marcenaria mesmo, ultimamente o tudo. pessoal tá Marcenaria, reclamando marmoraria, muito de... pedreiro. A gente tá falando de mão de obra de qualidade, né? Assim, Porque sim. mão de obra tem bastante. A gente tá falando de mão de obra de qualidade. que te entrega o que foi combinado, né? Tem muito profissional bom e esses que são os bons, eles sabem que são bons Exato. e agregam valor. Justo, né? Porque Exatamente. a concorrência que eles têm, Uhum. né? E- E esses profissionais são disputadíssimos. Uhum. Difícil conseguir uma agenda, né? É difícil, tem que esperar. E o cara hoje a gente vê que é muito comum, eu conheço alguns que saíram da época que eu trabalhava na Procave, que trabalhavam na manutenção da construtora, o cara se destaca, ele sai, ele abre a empresa dele, Uma monta uma empreiteira. equipe e aí presta Terceiriza. serviço para as construtoras e expande de um jeito, porque trabalhou certo. É simples, cara. Hoje tu fazer o básico já te coloca acima da média, né? Exato. Infelizmente é o que vem acontecendo. Fazer o básico bem feito. Bem Né? feito, não, claro, bem feito. Bem feito. O que tu tens de experiência com mão de obra, assim, Pretinho, de mais experiências? Hein? Propriamente imobiliária, né? A gente tem uma ciclagem muito grande dentro do escritório. Agora eu tô com uma equipe super legal, depois aí de 12 anos de escritório. Mas eu imagino que tenha passado mais de 50 corretores. Mas eu acho que isso é mais ou menos a média que acontece com qualquer outra empresa. Aí você está com uns 10 anos aí de empresa que você vai dizer, não, agora minha equipe tá legal. E assim, e tem que valorizar mesmo, porque é a tua marca que tá indo em exposição. E corretagem muito mais, não deixa de ser um prestador de serviço, logicamente, mas é puro e único intelectual mesmo, né? O meu corretor tem o trabalho documental, que a gente faz o jurídico, tem a apresentação, tudo, mas é muito mais... Não é uma parede que o cara reboque bem, um negócio assim, né? Não então, tem uma avaliação visual, tem né? Tem que ter uma ética, um polimento delicado ali, né? Para levar o cliente. Então, a gente tem esse cuidado, né? Se é para ter uma pessoa ruim lá dentro, eu prefiro não ter e ficar sozinho. Acontece muito. Contigo não pode ser assim. Como é que tu vai resolver sozinho, de fazer projeto, de fazer reforma? Como é que tu te Olha, lida com eu isso? até atualmente trabalho sozinho na questão dentro do meu escritório, né? Assim, que é o projeto que é o que depende de ti ali. É muito sofrido, porque eu tenho que fazer a parte comercial, eu tenho que visitar a obra, eu tenho que fazer o projeto, tenho que atender o cliente, refazer o projeto. Assim, não é? E quando a gente fala de projeto, eu estou falando porque o projeto tem várias etapas. Tudo começa com a gente falando de projeto, mas começa com o anteprojeto. Né? O que é o anteprojeto? Aquelas imagens 3D que você vê, uma planta baixa que você vai discutir o início com o cliente, entendeu? Isso é o anteprojeto. E isso demora, talvez, a maior parte de todo o processo é o anteprojeto. Né? Que todo mundo chama de projeto. Mas isso é o anteprojeto. Aí, depois de tudo isso definido, a gente vai para o projeto. O que é o projeto? É quando você faz realmente as pranchas no AutoCAD lá ou em qualquer outro software, que você coloca medida, você diz como vai ficar mesmo. Ou como vai ser executado, né? Isso é o projeto. Que daí já vai aparecendo o mobiliário e tudo, é isso? É o que vai ser, é o que você vai passar para o engenheiro ou para o empreiteiro para dizer, ó, executa como está aqui no papel. Isso acaba sendo o projeto. E não é, falando assim, até parece fácil, né? Tá aqui, executa e pronto, deixa que eu vou tirar uns dias de folga, vou viajar um pouquinho, volta aí na hora da entrega, né? Vai lá, faz que na volta eu quero ver tudo pronto. Não é bem por aí também, né? Não, porque tem que ter o acompanhamento de perto, né? Porque a gente tá lidando com pessoas, né? E o erro tá sempre acompanhando a pessoa. Não tem como, né? Se ela se descuidar, o erro toma conta. Então, você tem que estar sempre junto. A gente mesmo erra. Sim. Né? Imagina deixar na mão de um empreiteiro, ou de um pedreiro, ou de um outro profissional. Então, tem que estar sempre acompanhando a obra. Mas não é sempre... Aí que tá, eu costumo dizer para os meus clientes, eu ofereço 2 produtos para o meu cliente. O primeiro é o projeto. O segundo é o acompanhamento. Ele pode comprar um ou outro ou os 2, né? Mais garantido é os 2. Mais garantido. Mas eu tenho, às vezes acontece do cliente comprar o projeto, não querer o meu acompanhamento e acaba
Confia só no empreiteiro dele lá e tal. Eu não consigo ver uma reforma realmente bruta de quebra de piso, de parede, que o cara que fez o projeto não acompanhar, né? Tem que estar lá dentro, né? Exatamente. Acho que anda junto, né? O cara que não pega... A questão é muito técnica, né? Exato. Não é só a parte hidráulica, elétrica, cara, tudo, né? A pessoa acha que é tudo, só né? escolher um revestimento e pronto, não é. Se envolver elétrica e hidráulica, né? Ou até a demolição de uma parede ou outra, para você ver se ali tem um pilar, uma coluna, ou até mesmo uma parede de sustentação ali, ou que passe, que tem um quadro de luz, alguma coisa, você não pode interferir. Se você tiver que interferir, você tem que saber como interferir. Então, Você tem que estar sempre junto ali com o mestre de obra, com o pedreiro, o eletricista, para saber como vai ser executado daquela maneira. Entendeu? É a mesma coisa com, vamos dizer, um técnico em segurança no porto ali. Entendeu? Ele tem que estar sempre junto com o pessoal para saber como é que está sendo executado. Porque... É num momento de besteira que sai o erro, né? E o prejuízo pode ser grande, né? Ou pode demorar para consertar. Às vezes, já aconteceu comigo de o empreiteiro passar a informação pro pedreiro que tinha que ser demolido um pilar falso, que a gente chama de muxeta, né? Não era para bater nesse pilar falso, nessa muxeta. Era só para quebrar a parte da parede. E o cara meteu uma marreta em tudo, né? Foi falta de comunicação. E passava o encanamento do prédio, geral do prédio. Ai, cara. Então ele é falso porque ele não é de sustentação, mas ele revestia a aquela que toda. Geralmente você vê no canto da parede lá, tem uma saliência, você acha que é um pilar, né? Não é. Pode estar passando um encanamento ali. Então tem que ter cuidado igual. Claro. E vazou a água, chegou ao ponto de queimar a parte eletrônica do elevador. Nossa, escorreu do apartamento. Sim, o prejuízo na época foi estou falando isso, coisa de 2019, por aí, R$15 mil. Pô. E é mais comum do que a gente pensa, né? Esse tipo de acidente. Assim, Tanto é que eu sempre também falo com meus clientes, quando vão fazer qualquer tipo de obra, pelo menos, dependendo do nível de obra, faz um seguro da obra. O seguro é barato, né? É barato. Comparado com o risco, eu acho que é válido. Até às vezes um funcionário se machucar e tudo mais. Qualquer situação que aconteça. Por exemplo, agora, né, nesse apartamento que a gente está fazendo reforma ali, teve problema a gente tá trocando as esquadrias da frente ali. E com essas chuvaradas que deu, alaga, entra o apartamento de baixo, escorre água no corredor, vai pro elevador de novo. Então tem que ter seguro. Complicado. Porque é um valor tão baixo. Sim, e esse que tu estás falando é uma cobertura, né? A gente está acompanhando no canal, tem os vídeos lá, uma cobertura duplex. Assim, assustador. E quando pegaram lá no estado que tava uma caverna. Medo. Nossa, cara. Eu entrei no apartamento e falei assim, meu Deus, será que eu vou encarar isso? Uma caverna cheia de entulho, porque era... Agora tá outro nível do apartamento. Eu acho bacana dar uma lapidada pro público que tá assistindo. Realmente o que o Demi faz, o house flipping, explicar um pouquinho, né? Verdade. Vamos falar do que é o house flipping. Então, basicamente você comprar um imóvel, né? Você reformar um imóvel com o intuito de vendê-lo. Então, você pode estar fazendo isso com o teu dinheiro. Você pode comprar um apartamento e revender, ou você pode contratar um arquiteto, um designer, um empreiteiro para te ajudar a fazer isso. Porque você não precisa entender nada. Só, eu quero investir nisso. Contratar alguém para te ajudar. Mas, basicamente, o house flipping é isso. É você comprar com o intuito de vender. E normalmente tu vai comprar um apartamento bagaceiro. Quanto mais bagaceiro, melhor, porque tu baixa o preço. A questão do bagaceiro é assim, o que conta mesmo no house flipping é sempre valores. Sim. Né? Então, você compra geralmente um apartamento que está desvalorizado, porque não foi bem cuidado, né? O cliente, o antigo proprietário esquece de atualizar ele. Isso acontece bastante, né?
Então, você compra esse apartamento, você tem que... qual é a grande vantagem do house flipping? É que você já consegue fazer uma previsão. Claro. Você já sabe, esse apartamento vai ser vendido pelo valor de mercado ali. Você faz um comparativo no próprio prédio ou na região, né? O apartamento vale R$1 milhão. Então, por quanto eu vou poder comprar, né? Aí você faz uma estimativa lá, ó, 750 mil, vou investir 100 mil, entendeu? Daí eu já sei que a obra vai custar uns 850 mil. Para eu vender por R$1 milhão, aí eu penso, eu tenho algumas taxas que eu tenho que pagar, né? Tributação, né? Escritura, tudo mais. Eu tenho comissão do corretor, né? Se for por R$1 milhão, você vai estar aí 60 mil, né? Então, vai tá ali em torno de uns 930 mil reais, 930 mil reais, que menos os 850, eu já tenho meu lucro. Então, uma faixa ali de 80, 90 mil reais que eu vou ter, que eu sei que vai ser de lucro. E isso quer dizer, a gente está falando aí em pouquíssimo tempo, né? Dependendo da reforma, você consegue ali em 3 meses estar comprar, reformar e colocar no mercado, dependendo da reforma. Porque o que acontece? Eu costumo dizer isso para o cliente. Comprar o apartamento é rápido. Reformar o apartamento é moderado. Vender o apartamento é um pouco mais demorado. Então, eu sei que tem muita gente que fala assim, o ideal é fazer todo esse processo em 3 meses. É surreal? Cara, não, né? Sim, não faz. Dependendo da reforma, não consegue, né? Mas nem mobília, né? Tu tá mobiliando no teu? Sim. Quanto tempo leva pra fazer mobília? Eu digo que o processo de 3 meses seria só para venda. No mínimo. Num cenário muito otimista. E vamos lá, né? Tem que estar de acordo com o mercado, tem que ter... Exatamente. Não adianta também o cara reformar e achar que... Isso a gente está falando de ideal. Sim. 3 meses. No papel, que o papel aceita ali na prática... A realidade é algo em torno de 6 meses. Né? Ainda uma realidade... Confiante. Legal, uma realidade legal, confiante. Bem legal. Tá? Porque a gente... Aí que tá. Com a economia estável, sem uma surpresa no meio do caminho. Mas isso quando a reforma é inteligente. Claro. Porque, primeiro, o cliente, o dono do apartamento, não pode se apegar ao apartamento. Sim. Porque se ele se apegar ao apartamento, aí começa a dar umas firulinhas dentro, querer enfeitar demais e não adianta. Botar o gosto pessoal, né? Isso acaba te gerando mais custo, mas isso não vai te gerar mais lucro. Com certeza. Entende? Então, vou te dar um exemplo bem prático. Porque aqui na nossa região de Balneário Camboriú, a gente consegue trabalhar com imóveis de vários níveis. A gente mora numa cidade pequena, que tem, sei lá, padrão de imóveis de São Paulo, Rio de Janeiro, aí, né? Numa cidade de 150 mil habitantes. 150. Mais ou menos, né? Então, Balneário Camboriú é meio surreal por causa disso, né? Então, mas você pega um apartamento aí que é 5 milhões, é planejamento para vender ele. O cliente quer tacar rodapé invertido com iluminação. Cara, você vai gastar 10, 15 mil reais para fazer isso. Pra quê? Se não é todo mundo que gosta. Tem muito cliente meu que questiona, né? Se eu botar um sofá, não sei o que, vai valorizar meu imóvel? Eu sempre falo, valorizar não vai valorizar, mas vai trazer liquidez, né? Então não adianta pegar um apartamento suíte mais um que vale 700 mil reais e botar um sofá de 70 mil. O cara não vai agregar valor, né? Esse tipo de coisa te ajuda a vender. Exato, vai mas trazer não liquidez. Quer dizer que vai valorizar o imóvel. Né? Porque isso o cliente confunde muito. Claro. Entendeu? Então, qual que seria o básico para você fazer um house flipping ideal? Compra um apartamento que está deteriorado, né? Não que está destruído, acabado. Não, é aquele apartamento que parou no tempo. Faz 30 anos que está igual, né? Você compra com o intuito de reformar para vender. Então, o que você vai fazer? Tira o revestimento, né? Coloca ali um porcelanato bom. Preferência neutro? Neutro, claro. Tons de cinza, tons de bege. Parede branca, entendeu? A iluminação básica e manda para o mercado. Porque é isso que você vai ter de concorrência. As próprias construtoras entregam isso. Claro.
Claro. Entendeu? Então, se você acaba colocando mais, você não vai gerar valor agregado no apartamento. A não ser que você pegue e faça um decorado mesmo. Ah, sim. Entendeu? Porque tem muita gente que procura por isso. Mas aí já é um outro passo. Esse é um detalhe que de vez em quando eu coloco para clientes investidores. Comprei na planta, né? Seja lá em sistema de condomínio, comprei de uma consultora na planta para vender. Cara, quando o prédio for entregue, tu vai ter os da construtora que sobraram ainda, tu vai ter dos outros investidores que tem para venda. Então, seja o primeiro, se queres vender bem e quer vender rápido, seja o primeiro a mobiliar o teu. Se não tem decorado, melhor ainda, porque o teu vai ser o único do Vai ser do referência. Não quer dizer que eu vou dobrar o valor dele nem nada. Então, faça mobília moderada, básica, neutra, para que agrade o maior número possível de clientes, mas tu larga na frente, porque o cara que vier querendo alguma coisa pronta é o teu que está lá. Né? Então, vale a pena investir uma grana a mais para ter, como a gente está falando aqui, a liquidez. Tu não vai ter lucro no imóvel, nos móveis. Os móveis tu vai agregar valor, né? A venda vai pagar os móveis, tu vai conseguir embutir esse preço, mas tu não vai vender a mais, né? O imóvel vai te trazer liquidez. Você consegue colocar um pouco a mais ali, você consegue agregar um valor, porque você está facilitando para o cliente. Exato. Mas não é para... Não sonha que tu vai botar 300 mil imóveis e vai vender 1 milhão a mais, né? Tem, né? Vai equalizar, né? Tem gente que acha que... Não, acontece, faz isso, mas o apartamento tá ali 1 ano, 2 anos e no funciona mercado. super bem, né? A gente vê a Procave ali. Sim, é a que mais faz reforma imobiliária em apartamentos. A Procave decora a grande maioria dos imóveis e sempre vende primeiro os decorados e os vazios vão ficando, eles vão... Tu pega lá, né? Brava Home, quando faltava 6 ou 8 unidades para vender, eles foram lá e decoraram todos, para não ter mais opção de vazio. Tudo decorado. O Ibiza também. O que acontece? No house flipping, vamos dizer assim, que ele funciona para todo tipo de padrão de imóveis, né? Mas tem... O tipo do house flipping que você faz tem que ser coerente ao padrão do imóvel. Perfeito. Entendeu? Claro. Então, você pega aí um apartamento de R$1 milhão. Se você conseguir comprar ele com 800 mil, você já tem um bom dinheiro para investir, fazer um house flipping bacana, né? E ter ali uns 50, 60, 70 mil reais de lucro. Não adianta a pessoa achar que vai ganhar mais do que isso, que não vai. Aonde é que o negócio começa a melhorar? Quando o teu imóvel, quando você compra um imóvel mais caro, entendeu? 2 milhões, vai aumentando 3 milhões, você vai aumentando a tua margem. Aí você já consegue começar a colocar um mobiliário, entendeu? Mas sempre com o intuito de vender. Não adianta você ficar querendo fazer um monte de coisa que não adianta, entendeu? Sempre de maneira razoável. Né? Você consegue colocar uma cozinha bacana, você pode equipar a cozinha, entendeu? Banheiro. Porque quanto menos trabalho o próximo comprador tiver, toda a vida, mais satisfeito ele vai ficar. Né? Então, mas isso só acontece quando o teu ticket é maior. E um detalhe muito importante a gente colocar aqui também, assim, na hora tem que ser tudo muito planejado. Não adianta achar, vou comprar um apartamento na louca lá porque tá barato, vou reformar, vou vender e ganhar dinheiro. Não. Aí é questão de sorte. No geral, consulte os corretores, porque daí a gente vai saber região, o que vai vender é endereço, é vista, é metragem quadrada, em balneário muito importante, vaga de garagem, sempre falo isso. Cumpre os requisitos, tem uma vida, não tem vista mar, mas é uma vista ampla, bate sol, é agradável, é um condomínio bacana, bem conservado, porque também não adianta eu pegar um apartamento e deixar um filé num condomínio largado às traças, né? Então, tá tudo de ok ali e ainda consigo um preço bom por diversas situações. Foi a leilão, é herança, os herdeiros não têm interesse em manter aquilo lá, ou o cara quer investir o dinheiro na empresa, precisa ter liquidez, ou sei lá, era um empresário, um gerente de banco, vai se mudar de cidade. Conseguisse uma oportunidade, comprou bem, aí os corretores vão fazer isso, no endereço, tudo direitinho. Contrata quem conheça e saiba do mercado, porque também não é, como o Demi está falando, do gosto, né? Eu vou lá fazer um apartamento todo preto. Pode agradar meia dúzia de solteiro, mas não vai agradar um pai de família, não vai agradar uma senhora que for comprar. Então, aí vai do conhecimento, né? Do designer ali em fazer o que está hoje, o que é o trend hoje, né? O que vende, né? Tá vendendo. O que vende. Aí você deixa o produto agradável, né? Com um preço justo de mercado, e sem dúvida vai funcionar. Porque quando o imóvel já tem cliente, aí você pode fazer uma reforma mais cara.
Ah, sim. Entendeu? Quando o móvel já tem, o cara comprou para morar. Ah, bom, daí... Aí você pode... Aí o céu é o limite, entendeu? O bolso do cliente quem vai mandar. Agora, no caso do house flipping, que é por investimento, né? Que é para venda, não pode ter apego. Aí é aquela história, aí tu esquece o valor e pensa no preço, que daí vai falar é preço. Porque daí você trata o apartamento como um produto. Claro. Né? Você não precisa estar morando aqui. Você pode pegar um investidor como eu já tive clientes que entraram no house flipping sem querer. Né? Tipo, lá de Mato Grosso. O cliente comprou um apartamento para a filha morar para cá para fazer faculdade. Ele comprou por 300 mil. Olha só. Quadra-mar. Pô, 1 quarto. Foi em 2018. Recente ainda, pô. E antes o apartamento estava bem... Antes da pandemia? Tá? Foi antes da pandemia. O apartamento estava bem judiadinho e tal. Aí a gente reformou o apartamento, foi 350 mil. Olha só. Aí com os meus honorários, mais a reforma e tudo, ficou ali em torno de uns 420 mil o apartamento, no final das contas. Aí a filha não quis morar ali, porque ela quis morar mais perto do Univale. Porque a gente estava falando ali de Atlântica, né? Quadra-mar ali, praticamente. Sim. Ela quis morar mais perto lá. Aí o cliente falou, então vou vender. E ele vendeu por 600 e poucos mil. Não lembro agora de cabeça. Deu 170, 180 mil reais ali que ele conseguiu. Ele falou, opa, é interessante. Eu cheguei a fazer mais uns... Dá menos trabalho que plantar soja, né? O Mato Grossense. E é interessante, entendeu? Aí eu acabei fazendo mais uns 2 apartamentos para ele, mas daí veio pandemia e acabou ali. Mas aí você vê como é interessante, mas é assim, o house flipping, você tem que estar sempre papel e caneta na mão. Sim. Tem que comprar muito bem. Comprar muito bem, você vê... Porque, como eu te disse, eu falei no começo da conversa. O house flipping, você já sabe por quanto você vai conseguir vender, você já tem o preço que você pode comprar, o apartamento está anunciado, entendeu? Qual vai ser o investimento, você já consegue fazer tudo isso. Bem previsível, né? Totalmente previsível, entendeu? Contrata quem saiba executar que vai dar tudo certo. Então, no máximo que vai acontecer ali é você lucrar um pouco menos. E a gente vai dar uma paradinha para tomar um cafezinho agora. Enquanto isso, aguenta aí, 3 minutinhos já estamos de volta.
bem, espero que tenham gostado do imóvel e decidindo, por favor, estão aqui os nossos contatos. E falando mais aí de questão de, não só de reforma, mas de alterações, queria que o Felipe falasse, que é o cara com experiência de compra e venda de imóveis aí, o que tu... A gente estava conversando aí um pouquinho no nosso café e veio o assunto, né, das pessoas quererem fazer do seu jeito o apartamento e nunca pensando numa venda futura, enfim, né? E tive alguns exemplos já de experiência de vida, de compra e venda de imóveis. E sempre que a gente recebe um apartamento de um construtor, a gente tenta não modificar a planta original dele, né? Eu tenho necessidade de um closet, mantenha a suíte e faça o closet no outro quarto. Então, esse tipo de coisa... A pior coisa no mundo é tu ter um apartamento, 3 suítes e fazer 2, né? Quebrar a parede, né? Mata, né? Quebra a parede, uma baita suíte master. Mas, cara, transformou o teu apartamento em 2 quartos. Na hora da venda, eu acho que muda muito esse aspecto de 3 para 2 quartos, ou às vezes 4 suítes para 3 suítes, frente e mar, enfim, tu pega um nicho de mercado e valor que vai começando a te travar, né? Porque isso acaba desvalorizando o imóvel, né? Sem dúvida. E tá na cara que vai desvalorizar. Sem dúvida. Não precisa ser muito experiente para saber disso, né? Então, quando a reforma, quando você faz alguma coisa que você pode reverter ela, mas você não vender para o outro reverter, o cara vai desvalorizar teu imóvel. Então, se você modifica e consegue reverter para colocar ele no mercado para vender, aí beleza. Aí você gasta um pouco, mas você consegue. O problema é quando você faz essa modificação e não... Sim. Aí você vai perder dinheiro. A gente vê muito acontecer, né? Hoje em Balneário tem bastante produtos de 3 suítes e 2 suítes mais 2. Esse 2 mais 2, eu acho que 60%, 70% das pessoas modificam para 3 suítes. Mas para o construtor, o anúncio de 3 suítes ou 2 suítes mais 2, ele vende 70%, 80% mais o de 4 quartos. Sim. Aí a pessoa faz a personalização, eles já deixam a planta pré-definida para essa modificação, mas se ele botar 3 suítes, ele vai vender menos que o 4 quartos. Então tem que pensar nisso quando tu faz essa intenção de reforma, né? Esse ajuste. Aí que eu acho que é o interessante sempre buscar uma opinião de especialista, né? Seja dos corretores, seja, né, de quem está no mercado realmente fazendo Eu acho reformas. até que o ideal seria agregar os dois. A opinião dos dois. Exatamente. Sem dúvida. Entendeu? Não é um ou o outro, é a opinião dos dois junto, um e o outro junto. Porque a venda também é muito de momento, né? O que está acontecendo nesse momento? Tu pega na época da pandemia, que a gente falou ainda há pouco, estava todo mundo em casa. Então começou a ter venda, foi uma característica que começou a vender casa, começou a vender garden, cobertura, porque tinha área aberta, tinha espaço. Passou a pandemia? Parou. Continua sendo um produto difícil de vender, tanto o garden, um diferenciado, quanto a cobertura. São os mais difíceis de tu vender no prédio. Né? Então é momento, não adianta tu passar o resto, agora eu vou só comprar e revender cobertura. Não, teve o seu momento. Né? E o que a gente está falando aqui de não alterar a planta, em muitas situações tu consegue chegar lá, só trocar uma porta de lugar, né, Demi? Estava falando agora. Então, ao invés de deixar, digamos, um quarto e a suíte de frente e eu preciso do closet, põe uma porta no corredor, tu faz a ligação dos dois sem ter alterado a estrutura, né? Sem derrubar a parede. Uma porta, gesso acartonado, resolver a tua situação ali. E é tem coisas que são bem fáceis de fazer, só é questão de planejamento. Planejamento. Planejar não só como executar na hora, e sim para reverter ela depois para uma futura venda, né? Lógico, né? No house flipping deve ter várias situações de plantas mais antigas, outra demanda de época, que daí é o oposto, né? A reforma... Aí você consegue agregar. Agrega muito valor. Era 2 quartos separados que tu faz uma demi-suite, enfim, alguns aspectos que tu consegue lapidar, né? É o caso de os imóveis mais antigos, de 30 anos, né, para trás. Em Balneário isso já é antigo, né? Claro, porque a cidade é recente, né? Vai para Curitiba, vai para São Paulo. Tinha essa intenção a cozinha ficava separada. Perfeito. Né? A cozinha ficava separada, tinha independência de empregada. Né? Tinha um quarto de empregada então a gente consegue hoje fazer um planejamento de transformar a cozinha numa suíte, entendeu? Ou num quarto. Às vezes, como aconteceu no imóvel ali que eu fiz, eu consegui pegar parte da lavanderia e do lavabo
mudei o lavabo de lugar e a cozinha acabei transformando com essas partes agregadas, transformar numa suíte, né? E a cozinha? A cozinha a gente leva lá para frente, porque a área social é grande, o living, né? Sim. Todo mundo quer mostrar seus dotes, né, culinários, né? E você leva a cozinha lá para frente com a sala de estar, a sala de jantar, né? Que se transforma no living daí, né? E aqui é muito comum a gente ver apartamento com uma suíte, um quarto e a dependência. Aí quer dizer, são 3 dormitórios, às vezes a dependência é grande, é um tamanho honesto ali, e tu empaca de vender porque, óbvio, eu vou levar lá, vou deixar meu filho dormindo afastado lá na área de serviço, aí entra o trabalho do Demi, dá uma quebradinha de parede, em algumas situações tu consegue trazer até abrir a dependência para o corredor para juntar com os outros quartos, às vezes consegue, né? Planejamento. Isso. Mas não faz da tua cabeça. Chama um profissional para analisar, para te dizer porque o que dá para fazer, o que vai vender. Porque assim, você tem que ver questão elétrica, hidráulica, questão de ergonomia. Se ali você vai ter passagem, entendeu? Se você consegue, às vezes, você quer colocar você quer fazer a lavanderia maior, quebra o quarto da empregada e faz uma lavanderia melhor, né? Mas aí a porta vai ficar lá em outra situação e não consegue nem passar com uma máquina pelo caminho, não pela porta. Entendeu? Sim. Você tem que fazer isso tudo bem planejado. Fica bonito no papel, na prática a conversa é outra, né? Muda bem. E a gente vê assim um exemplo bem prático disso também, que nem sempre é possível realizar a vontade do cliente, né? Vamos lá, pegar um yacht house. Eu quero unificar as plantas. O Faros também tem essa situação. Os edifícios hoje em dia, então a gente está falando de prédio mais velho, eu vou falar de prédios novos que eles fazem as paredes já são as colunas estruturais. Parte estrutural limita muito, né? Limita pra caramba, então eu quero unificar aqui, não dá, porque é estrutural. Eu quero juntar 2 plantas numa só. O Faro, você tem uma porta ali no meio do apartamento, que são realmente 2 apartamentos interligados por uma porta na sala. O iate, pior ainda, porque é uma portinha muito simples que divide completamente. Então, tu não tem aquela sensação de sala super ampla com vista. Não dá para fazer. Hoje em dia os prédios estão muito altos, né? Então, cada vez mais estrutural, né? Quando o cliente procura uma situação dessa, né? Aí ele tem que ter o apoio, a consultoria além do corretor, do arquiteto. Até antes da compra, né? Exato, antes da compra. Eu digo, vamos escolher um apartamento que eu possa fazer isso. Eu quero uma sala com vista para o mar super ampla, sem coluna na frente. Então, coluna é um negócio que não dá para mexer, né? Tem que andar junto, como tu falou. E eu acho legal a gente entrar nesse mercado de house flipping. Tem muita gente que eu quero morar frente ao mar, mas é absurdamente caro morar frente ao mar. Faz o comparativo de um apartamento novo aí que a gente está falando 60, 70, 80 mil reais o metro, mas pode morar frente ao mar 15, 20 mil, às vezes 10 mil, 30 mil, dependendo do perfil que tu quiser. Num prédio mais antigo, faz a reforma com o Demi e a vista é a mesma, vamos dizer, né? Exatamente. Hoje, eu acho que o house flipping é uma maneira de investimento muito... que não tem risco. Entendeu? Diferente de qualquer outro tipo de investimento que você corre risco aí, né? Perder... além disso, né? Muitas pessoas, não tenho receio de planta. Comprar um negócio para daqui a 10 anos. Vai entregar, tá pronto. Né? Vai entregar, não então, vai. Na planta é uma coisa... o investimento é bacana, é bom, mas é demorado. Sim. O prédio, é outro perfil, né? Demora aí 5 anos para entregar o apartamento. No house flipping isso não acontece, entendeu? Você consegue fazer ali em 6 meses, 8 meses, você consegue colocar o apartamento ali para vender. E outra característica, né? Vamos comprar na planta. O Lipe é especialista em lançamento nesse tipo de produto. Mas aí tu vai lá, tu compra... O prédio lá tem 40 apartamentos. Tu vai comprar um, eu compro outro, o Demi compra outro. Tem os da construtora, ficou pronto, todo mundo querendo vender. Aí meio que vira um leilão ali. O cara que for comprar tudo igual, mais ou menos os mesmos andares, vai ser no preço. Então tem o tempo da obra e o tempo de depurar o que tem lá, aquele que está mais enforcado precisa vender rápido.
né, até chegar a hora de vender o meu. A diferença de um house flipping é que normalmente tu vai estar num prédio mais antigo, que eventualmente já não tem unidades à venda. Já tem a maturação que a gente fala. Exatamente, né? a vizinhança consolidada ali. e tudo, e aí, lógico, comparado com o novo, eu vou abrir mão de alguns itens de lazer, que não vai ter no prédio e tal, mas é como tu falou, a vista é a mesma, o endereço é o mesmo, estou na mesma cidade e de repente até com mais conforto dentro do apartamento. Esses tempos atrás eu até conversei com um investidor que ele era do Mato Grosso do Sul, que a intenção dele era construir aqui. Eu até lancei essa ideia para ele. Falei assim, olha, veio com carinha aí a ideia de comprar para reformar e vender. House flipping, né? Porque terreno hoje em dia, onde você vai achar terreno aqui para construir? Daí você vai fazer, sei lá para os bairros ou lá para Camboriú, vai fazer geminado, né? Ou construir sobrado, ou colocar para vender. Então, às vezes, o teu retorno financeiro é um pouco melhor. Mas no tempo, sim, né, que você leva para fazer tudo isso... Tempo, risco também. Né? Se você tem a questão burocrática, papelada, isso aí sabe? Mas enche o saco então, a licença para construir documentação. Se você olha para o house flipping, né, de maneira de fazer dinheiro, eu acho que só tem vantagem. Porque você compra um apartamento... É o tipo de coisa que nunca vai ficar escasso. Porque lançam apartamentos hoje que no futuro vai precisar de reforma. Não vai faltar matéria-prima, entendeu? Não vai faltar. Entende? Não precisa ser apartamento com 30 anos. Apartamentos com 20, com 15 anos que já está precisando. E Balneário está acabando os terrenos, né? Então, no futuro... Balneário já estão demolindo prédio para construir prédios. Então, no futuro não vai ter mais nada novo, vamos dizer assim, né? Então, vai ter algo... na minha opinião, house flipping só tem vantagens. Para quem quer entrar nesse ramo, é muito seguro. Muito seguro. Além de você estar comprando o imóvel, você já está com o patrimônio. Pronto, né? Você já está ali. Já é moeda. O máximo que vai poder... Você está precisando do dinheiro é colocar ele já no mercado para revender. Entendeu? Então, você já está com o dinheiro. Se você conseguir reformar ele para vender, você sabe que você vai poder agregar, né? e colocar ele no mercado para vender ele. Né? Com certeza. Uma tremenda... E lembrando, né? Balneário Camboriú, eu vou te falar, é uma moeda de troca, né? O cara que tem um apartamento aqui, a gente sempre põe isso. Tu tem um apartamento em Balneário Camboriú, quer comprar uma fazenda no Tocantins, tu põe esse apartamento como parte de pagamento e ele vai embora. O contrário é mais difícil. Que moeda, a gente, né? É moeda de troca no país todo. Todo mundo quer um apartamento em Balneário. Para ter, para o verão, para negociar ou para alugar. Agora, o contrário já é mais complicado. Quem vem para cá para comprar, querendo, às vezes até colocando em cidade vizinha, né? Perequê, Itapema, é um volume muito grande de pessoas querendo comprar aqui, dando permuta, e é difícil de aceitar. Permuta em Curitiba. Agora aqui, é fácil, né? Você colocar... E a gente vê situações aí até de apartamentos mais antigos. Eu já vi... Eu não sei nem se é legal isso ou não, mas eu já vi em prédio antigo aqui, apartamento grande, lá na Barra Norte, no Pioneiros, no Alfa Centauro. A mulher dividiu o apartamento no meio, mora na metade, porque tinha 2 entradas de serviço social, e a outra metade fez um apartamento de 1 quarto e faz Airbnb. Meteu uma parede ali no meio. Até isso tem, quer dizer, tu imagina, né? Lembrando que se ela for vender um dia, a matrícula é unificada, né? Vale para os dois. Ela não consegue individualizar, mas o que ela faz dentro do apartamento dela... se o condomínio permite, tá valendo. Mas tu vê as situações que a gente vê acontecerem aqui, né? Tem muita opção. E a questão de mobiliário. Eu não quero... a gente está falando aqui de reformar os apartamentos, mas também há outra situação, Demi, que tu faz o projeto de mobília de um apartamento, né? Sim. Hoje a gente consegue... eu não faço a reforma, eu faço o acompanhamento da reforma. Sim. Né? Mas tu tem a pessoa para indicar e tudo mais. O pessoal que faz tudo. Gesso, marcenaria, marmoraria, né? Então, você não precisa só se limitar ao house flipping, né? Se você quiser compra um imóvel para morar, você pode fazer o projeto e personalizar o apartamento ao teu gosto, né? Aí põe o teu gosto lá dentro. Aí já não seria um house flipping, né? Mas
o trabalho em si é o mesmo. Né? Uhum. E a questão de mobília, mesmo que seja para venda, eu comprei um apartamento novo, sim. Foi recém-entregue ou está sendo entregue, questão de mobília, na tua experiência, assim, o que tu acha que é interessante, como vale mobiliar, se vale a pena? Uma coisa que vale a pena, que eu acredito que gere valor agregado, é se você mobiliar uma cozinha, né? Pode ser equipado ou não, se for equipado é melhor ainda, porque como você tem nichos, né, os eletrodomésticos, às vezes você bate muita cabeça porque o cliente não tem a experiência. Sim. Não sabe qual tipo de forno vai caber naquele lugar, no espaço que já foi reservado, entendeu? Sim. O cooktop, às vezes a pedra está cortada, não sabe qual o cooktop que vai encaixar ali, né? Então, mais uma cozinha equipada, eu acho que agrega bastante valor. Materiais bons, né? Sim. E banheiro. Que na prática é o mais difícil de tu conseguir, né? Comprou um apartamento zero, até fazer a cozinha, o móvel. Porque é o mais demorado, né? É o mais demorado. Lidar com pedra, porque o quarto... A cama tu compra já vem pronta, pode esperar a cabeceira, pode dormir sem cabeceira. Armário também, dependendo do que tu... Né? Hoje tem até uns modulados, que são... Eu tô falando de vários né? Vamos lá. Um frente mar tu vai fazer a tua marcenaria toda, mas um para botar para aluguel ou para revender... Tem opções. É porque o resto você consegue viver um improvisado. Não é o ideal, mas você consegue ali. Se for a necessidade, né? Então, mas a cozinha você precisa. Você precisa se alimentar. Tem que ficar comendo. O banheiro você precisa, né? Acordou, você vai pelo menos lavar o rosto ali, toma uma ducha, né? Mas eu acho que valor agregado, a cozinha e os banheiros ajuda bastante. É o básico, né? Aí já é um segundo passo no house flipping. Aí são imóveis que já tem um valor um pouco maior, né? Que você já pode entregar esse tipo de produto, né? Então, quanto mais valor tem o imóvel, mais você consegue ir equipando ele, mas com o intuito de valorizar, porque para você errar na mão é bem fácil também. Colocando coisas ali desnecessárias que não precisam, e depende do gosto muito da pessoa. Então, quanto mais neutro você conseguir fazer, quanto mais não vou dizer simples, mas quanto mais gente você conseguir agradar, claro, mais fácil vai ser para agregar. Cores neutras, de modo geral. Né? Cores neutras. A gente fala cores neutras, mas o ideal seriam cores mais claras. Perfeito. O preto é neutro. O cinza escuro é neutro. Mas cores mais claras deixar leve, né? São sempre mais fáceis. Porque acontece o seguinte, numa cozinha, é muito fácil de você comprar o apartamento já veio com uma cozinha. É muito fácil de você trocar o visual dela. Basta você chamar um marceneiro e manda trocar as portas, as frentes ali, entendeu? Você já dá outro visual, sem precisar trocar pedra, entende? Então, se a cozinha toda clarinha, o cliente, não gosto muito, é fácil, chama um marceneiro lá, troca frente, 5 mil reais ali, você consegue dar jeito. Troca só. Agora botou uma pedra vermelha, azedou, né? Não tem o que fazer. Como tem, né? Isso já foi... amarelo, verde. Pô, cara, é muito pessoal isso. No tempo dos quartos estelar ainda, que é aqueles que vinham aqueles carinhos. Uns brilhinhos, né? Vi bastante desse. A galera cai na conversa do... E você já vê olhando assim, só falta vir uma etiqueta escrito anos 90. Estive aqui, né? Máquina do tempo ali. E é muito característico, né? Tu vai pra serra, lá tu chega, a madeira normalmente, eu não vou lembrar os nomes de madeiras, mas as madeiras são mais escuras, mais avermelhadas aí, mas tu tá lá na serra. Tu chega na praia, é clarinho, bota um piso claro. Piso claro. Bota a revestimento de parede, se for usar madeira ou nos móveis. É porque o que acontece? Isso é bem psicológico. É porque quando você está em praia, você sabe que você quer aproveitar o dia. Claro. Então é tudo claro, você quer o sol, o brilho, né? Tudo clarinho. Então essa parte de deixar o apartamento mais luminoso faz parte dessa psicologia, entendeu? Bacana. Então você procura tecidos naturais, né? Tipo linho, né? Porcelanato para o chão que remeta a uma pedra mais clara, né? Por exemplo,
ou travertino, ou sei lá, até um cimento queimado, clarinho, alguma coisa assim, né? Sim. Cores mais claras, isso tudo para remeter à praia mesmo. A intenção de você ter no interior, como você falou, um aspecto mais pesado, é porque o interior já te traz isso, né? Mais aconchego. Você já tem sítio, a mata, árvore, né? frio, a floresta, né? Isso já tem uma cara de frio, não da natureza ser fria, mas né, aquele aspecto de mais aconchego, né? Então você remete isso a dentro do imóvel também. Ou numa metrópole, né? Vamos lá, falar uma cidade grande que o cara tá fora de casa o dia inteiro, quando chega para dormir, para descansar, daí ele põe cores escuras para ficar realmente para ir dando uma desligada, uma relaxada. Faz sentido, né? Total. E aí é onde vem isso. A gente vê alguns apartamentos aí, casas onde o cara põe lá madeira, aí põe filete dourado, enche de LED, espelho. Cara, fica um negócio assim que, sabe, dá uma ansiedade. Tu já começa a ficar olhando os detalhes, te perturba, te distrai. À primeira vista, isso parece que remete ao luxo. Pois né? Mas não é bem assim. Também. Não é bem assim. Você tem que ter um cuidado bem grande com isso. Geralmente a gente tem uma piadinha interna, né? Que é da profissão, que a gente fala assim. Geralmente, aquilo que o pobre acha que é para rico, entendeu? E aquilo que é do rico, o pobre acha que é para ele. Tipo, o dourado, né? O mármore Carrara polido, né? Tudo isso que acha que é para rico, né? O rico mesmo não gosta. E isso acaba desvalorizando até o imóvel. E aí tu acaba entregando... Mas desvaloriza por causa do exagero. Sim. Tá? Deixar isso bem... Não é que o dourado vai... Não. O dourado... E o mármore Carrara dosado, na medida planejado, entendeu? Fica perfeito. Mas tem que ser muito bem... Tem que ter harmonia. Claro. Além do que, às vezes, tu pega um apartamento mais compacto e a pessoa quer colocar tudo que acha que é de luxo, não dá. Vai uma coisa ou outra, né? Tem que saber pontuar bem ali para ficar... Então, daí isso faz parte do profissional daí, né? Ele tem que ajudar a orientar o cliente... Eu costumo dizer que se o meu cliente quer o sonho dele é ter uma cozinha vermelha com bolinha amarela, eu vou orientar ele de todas as maneiras para a gente poder fazer uma cozinha vermelha de bolinhas amarelas, né? Para que tudo ao redor daquilo acabe funcionando. Mas que esteja ciente que não vai ser fácil de vender depois. Não é o cenário para o house flipping, né? E isso, exatamente isso que eu ia dizer agora. Isso não é para house flipping. A gente conversou outro dia com uma doutora aqui explicando sobre a questão de harmonização facial. É mais ou menos isso, né? Porque na questão de reforma e decoração tem disso também, né? Às vezes a pessoa está com caixa ali para investir, mas não é porque você tem o dinheiro e que existe a possibilidade que você deva fazer. Tem que ter bom senso, saber a hora de parar, né? Onde é que está suficiente. Porque tudo é questão... Exatamente, é tudo questão de bom senso, né? E eu acho que muita coisa carregada também te distrai muito, né? Eu acho que tu vai chegar numa sala de estar, a ideia é sentar lá, relaxar, conversar, bater um papo, não ficar olhando para as paredes que tem tanta coisa que te chama a atenção. Porque você tem que ter sempre um ponto focal, né? Você tem que ser sempre algo que chame mais atenção do que o restante. E assim como tem muitos itens que são datados, lá os anos 80, aquele banheiro bege, né? Aquele não é da tua época, mas tu já deve ter visto, toalheirinho de louça, esse tipo de coisa. Ficava pendurado, né? Na parede. A portinha do papel higiênico, que era um box que tu puxava, saía o rolinho. Hoje em dia, eu acho que é a questão dos LEDs, né? Cara... Tudo que é casa, tudo que é LED e o ripado. LED ripado, né? Botar uns 10 anos lá, todo mundo vai saber. Aquilo é dos anos 2020, 2020 e pouco, né? De 2010 aí já, né? Tudo muito datado, né? E é como moda, né? Não deixa de ser uma moda. É uma moda. De tempos em tempos, vem as tendências ali. O que tu sugeriria hoje? Eu estou pegando um apartamento zerado de construtora, só para ficar uma dica na finaleira da conversa aqui, de montar um apartamento que ficasse meio que atemporal, se é possível hoje em dia ainda tu conseguir fazer. Totalmente, dá sim. Eu não investiria em ripado, tá? Né?
não investiria em o excesso de LED, não faria isso. O bom e velho spot, principalmente o embutido, é a melhor maneira de você iluminar. Né? Cores neutras, né? Principalmente as claras, né? Um bom piso, pode ser, aí que tá, pode ser um laminado, pode ser um vinílico, mas uma cor que não seja tão amarelada, entendeu? Ou tão avermelhada, aqueles tons de laranja, né? Que seja alguma coisa mais suave. Um bege, mais suave. Elementos naturais, de modo geral. Mais natural, Quanto se tivesse um aspecto mais natural, mais tempo ele vai ficar sem você perder a qualidade visual. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu tenho um negócio, eu não tenho toque, mas é um negócio que me incomoda profundamente. Quando eu vejo tanto em revestimento de parede e piso, quando imita mármore, né? Uma pedra, o raiado, não é o raiado que chama? Os veios, né? Os veios. Tem uns que são muito marcados. Tem um piso branco com aquele veio preto. Dá, se tu tiver um pouco de boa vontade, meio que de encaixar um no outro para tentar suavizar a linha. Mas tem uns isso... que colocam um Ctrl+C, Ctrl+V, faz... Eu não sei, mas isso depende muito da marca, né? Da qualidade do porcelanato que tu está usando. Eu, particularmente... E propriamente do colocador, né? Também, né, cara? O cara, às vezes, é só girar aqui, ele fica melhor do que... Porque você sabe o que acontece? Eu acho melhor colocar um liso do que colocar um desse que tu olha e parece que está mal encaixado um no outro. Assim, né? Muito melhor. Porque quando você olha para a parede, né, quanto menos informação, melhor. Porque daí você já tem ali, a gente falando de banheiro, né? Você já tem metais, você já tem a janela, tem box, tem espelho, tem o mobiliário, né? Então, mais uma informação ali, então deixa para talvez uma parede de destaque, alguma coisa assim. Né? Boa. Lipe, considerações finais aí? Brigadão, né, por ter vindo. Eu acho que sempre esse trânsito e tudo mais tem que ter um pouquinho de tempo. Te agradeço. E para o nosso público, eu acho que foi legal a conversa, né? Um nicho diferente de mercado, né? A gente saiu um pouco de planta, de pronto. Eu acho trabalho, que né? Mas balneário tem inúmeras oportunidades e essa é uma delas, né? E conversa tem para um monte, né? Dá para ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Isso que nem comentamos os causos, né? De cada unidade ali. E o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e mais detalhado, né? Então, assim, tua questão também, deixa aí teus recados, teus contatos do Demis estão todos aqui no descritivo, Instagram, e-mail, WhatsApp, o que precisar, tá ali, né? O que tu... Deixa a tua mensagem final aí, Demis. Minha mensagem é o seguinte, a reforma, enfim, mobiliar um apartamento é sempre divertido, é sempre uma brincadeira. O cliente precisa olhar como isso, não é um transtorno, não é ruim, entendeu? Isso se você olhar pelo lado divertido, isso sempre vai te dar prazer. Eu amo essa profissão, não me vejo fazendo outra coisa, até queria fazer outras coisas, a gente acaba sempre voltando para isso. Mas você não... Claro, se você tiver um profissional te ajudando, os acertos vão ser muito maiores, né? Incomodação também muito menor, né? Mas eu acho legal quem quer fazer isso e corre o risco de mobiliar um apartamento, decorar um apartamento sozinho e sabendo que pode errar e ter que refazer, né? Faça isso. Arrisque-se. Arrisque-se, né? Brinque com isso. Se você tiver recursos para fazer isso, eu acho que é muito válido. E se você tiver mais ainda, contrate um profissional, que o resultado com certeza vai ser garantido. A chance de acerto aumenta consideravelmente. Com certeza. Joia, também te agradecer, Demi, pelo teu tempo, pela tua agenda aí. Deixar bem claro aqui, a gente tem também parcerias, então se vocês estão procurando um imóvel para moradia ou para negócio, para revenda, chame os corretores. E se é um imóvel que precisa de um retoque de mobiliário ou passar por um house flipping, nós temos a turma que vai resolver a tua situação. Fica tranquilo que está em boas mãos e aqui é só a diferença do lucro. Você vai lucrar mais ou menos dependendo de quanto vai investir, né? Porque o lucro é uma certeza. O lucro é uma certeza. Nesse nosso meio.
Com certeza. Ótimo. Então os contatos todos estão no descritivo. Queremos ouvir de vocês o que acharam, se tem opiniões, se tem dúvidas, deixe nos comentários. A gente pode interagir ali, bater papo também, trocar ideia. Sugiram também novas pautas. Antes de ir embora, deixa aí o teu like se não deixou ainda. Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber novidades, os novos vídeos que entram aí. Toda sexta-feira a gente está postando um vídeo novo com as mais diversas entrevistas, sempre focadas na nossa região, né? Mas que servem para vocês do Brasil todo também. Corretores que tenham. Quem tiver alguma dúvida, também pode acionar diretamente o Demi, tem uns contatos ali. Me chama no Instagram. Tu pode atender outras cidades também? Não, Sim, não é porque a gente está sediado aqui que... Esse tempo atrás eu fiz um projeto muito bonito para São Luís do Purunã. Olha só. Onde é que fica? Fica um pouco para frente de Ponta Grossa ali. Paraná. Paraná. São Luís do Purunã, tá vendo? Aí, ó. Você que é de São Luís do Purunã, gostou do projeto que o Demi fez? Pode chamar de novo. Exatamente. Beleza, então. Pessoal, só agradecer a audiência de vocês. Fiquem aí, até a próxima. Que Deus os abençoe. Até. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, que é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar,